Tem gente que chega perto de mim e me sinto mal porque isto. Bom, na verdade, quando alguém chega perto de você, já está meio do que trocando energia com você. Quando alguém está conversando com você, está trocando ainda mais energia. Então não é que a pessoa só suga a sua energia, ela pega a sua energia e ela coloca a energia dela ruim em você. Então por isso que você pode se sentir mal. Tem gente que é muito mais sensível a isso. Quanto mais mediunidade, mais sensibilidade, mais vai ser afetado por isso, né? Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente convive, com quem a gente conversa, com quem a gente se relaciona. Se falar então em beijar e ter relação sexual, putz, ter relação sexual é um absurdo de energia que você troca. Uma energia que aí você troca um tipo de energia que pode ficar até 6 meses impregnada em você. Aí é outra coisa, outro nível, né? Então a gente tem que tomar cuidado onde a gente vai, com quem a gente conversa, quem a gente mantém as amizades, com quem a gente vive. Problemas com a sogra. A mãe do meu marido vive tentando nos separar. Bom, é o seguinte, isso podem ser problemas de vidas passadas, é muito comum na realidade. As pessoas vêm reencarnando em grupos e esses grupos têm as inimizades ali. Então assim, às vezes ela nem entende por que ela não gosta de você, mas ela não gosta. Nem tem um motivo em particular, mas ela não gosta. E aí o que é melhor fazer nesses casos? Melhor você tentar se acertar com ela. Se você não conseguir, tenta ser amiga dela. Tenta, mesmo que seja forçado, pelo menos melhora. Se não der certo, aí você corta o contato total e conversa sempre com o seu marido. É sempre bom você conversar, deixar muito claro, demonstrar o que a mãe dele está fazendo para você, quais são as intenções dela, deixar bem claro e tomar cuidado, né, para que ela não te prejudique. Mas essas são relações que muitas vezes a gente tem que ajustar, né? Por isso que é melhor você tentar se acertar. No primeiro momento é melhor. Só me tira uma dúvida: para onde vão as pessoas que se suicidam? Bom, as pessoas que tiram a sua própria vida vão, assim, geral, né? Vão para lugares horríveis. Essa é a verdade. Sofrem pra caramba, vão sofrer muito mais que estavam encarnados. Não tem nenhum lugar pior na Terra do que o lugar que vão as pessoas que fizeram isso. É um crime muito terrível. Segundo o próprio Allan Kardec, é uma grande covardia. O Allan Kardec usa a palavra covardia no Livro dos Espíritos. Quando a pessoa faz isso, na realidade, ela tá, primeiro, descumprindo o que Deus programou para ela. Porque se ela reencarnou com essa programação, é porque ela é capaz, sim, de vencer isso. Segundo, ela tá pegando um corpo que Deus deu para ela e tá utilizando de maneira errada, tá jogando fora essa oportunidade. Então ela vai sofrer muito. Entretanto, ela vai se recuperar uma hora mais cedo ou mais tarde. Recomendo a leitura do livro Memórias de um Suicida. Ser borderline é coisa de obsessores ou de vidas do passado. São coisas de vida do passado, como existe de fato a psicopatia, existe várias outras doenças psiquiátricas que elas de fato existem, porém elas são pioradas pelos obsessores. Então você vê aquele cara que ouve vozes, muitas vezes, por exemplo, vou dar um caso de um cara que eu acompanhei. Ele achava que quando ele saia na rua as pessoas estavam falando mal dele. Na verdade, quem estava falando mal dele eram os espíritos obsessores na cabeça dele. As pessoas estavam tipo a um quarteirão dele e ele ouvia as pessoas falando mal dele. Eram aqueles obsessores que faziam isso na cabeça dele porque sabiam que aquilo ia perturbar ele. Então, óbvio que os obsessores, eles sempre vão estar atuando onde existe o mal, e muitas vezes onde existem as oportunidades criadas por débitos do passado, eles estarão ali colocando a sua semente das trevas para destruir a vida das pessoas, que é o que eles gostam de fazer. Como as escolhas interferem no que está predestinado à nossa evolução? Bom, a gente tem que entender uma coisa. Óbvio que as nossas escolhas, o livre-arbítrio, podem modificar o nosso futuro e o nosso presente. Porque senão não teria sentido nenhum você simplesmente reencarnar e seguir 100% do que estava predestinado a acontecer. Mas tem coisas que estão predestinadas a nós. Então vamos dizer assim, o livre-arbítrio vai definir o quê? Se o cara toma um caminho do mal, ele vai ter menos chance de passar pelas coisas boas, vai ter menos mérito dessas coisas, ou talvez não vai passar. E se o cara toma um caminho do bem, ele vai passar. Então não dá pra jogar uma escolha de tipo assim, você tá nesse emprego e ir pro outro, coisas assim do gênero, que vão modificar a sua vida a fundo. E sim o mérito e o débito. Ou seja, se você tá indo no caminho do bem, os bons espíritos vão fazer você tomar escolhas que vão te levar àquilo. Entendeu? Escolher não tratar câncer é livre-arbítrio ou sui, vocês sabem, né? Depende da situação. Se o médico vira e fala assim, ó, não tem o que fazer, não dá pra operar, não tem tratamento, você tem X meses de vida, aí não tem como tratar, vai tratar o quê? Agora, a pessoa que tem um tratamento e opta por não tratar, isso sim é considerado, claro que não no mesmo peso da pessoa que tira a sua própria vida, mas indiretamente sim. Até como a causa do problema, se a causa do câncer for causada por bebida, por cigarro ou sei lá o quê, também
também parte dela pode acabar, vamos dizer, ficando com um débito de tirar sua vida indiretamente, vamos dizer assim. Então, óbvio que a gente deve buscar o tratamento e estender as nossas vidas como puder, tomar cuidado com as coisas. O desencarnado sabe quando a gente está orando por eles? Depende do contexto, depende do desencarnado. Vamos lembrar no nosso lar que tem um momento que eles mostram as pessoas que estavam orando para as outras, e é assim mesmo que funciona. Então, quando é necessário ou quando tem mérito, sim, a pessoa pode receber. Vamos lembrar o seguinte, que o nosso lar tem muito mais tecnologia, por exemplo, no nosso lar, como várias outras cidades espirituais, do que a Terra. Tanto que naquela época, há 80 anos atrás, 70 anos atrás, quando o Chico Xavier psicografou esse livro, já falava de televisão LED, sendo que aqui na Terra a gente tinha televisão daquela grande, branca e preta, com aquela caixa gigante. Então, eles têm tecnologia suficiente para fazer gravações e reproduções e etc e tal. Mas isso depende do mérito e etc. Mas, querendo ou não, a pessoa acaba sentindo sim as vibrações. Isso acontece na maioria das vezes, né? Como nos conectarmos mais com os nossos mentores? Bom, primeira coisa é você espiritualizar a sua vida, para você ter mais contato com o mundo espiritual. Ou seja, ler livros mais espíritas, assistir um canal chamado Espiritismo Raiz, que é o maior canal espírita do mundo, maravilhoso. Inclusive é o seguinte, todos os temas praticamente eu abordei no canal. A gente tem mais de 2.400 vídeos lá, então você pode escrever assim, tema Espiritismo Raiz, que você vai ter algum vídeo lá. E tem vários com esse tema que você me perguntou. Mas basicamente, você tem que espiritualizar a sua vida, ler mais livros espíritas, assistir mais vídeos, pensar de forma espiritual. E agora vem o principal, se concentrar mais para poder ouvir eles, mesmo que seja por intuição, e se manter em boa vibração, ou seja, fazer coisas boas e não fazer coisas ruins, não ter vícios, não prejudicar ninguém, não ter maus pensamentos, não assistir coisas ruins. Assim você consegue realmente captar e compreender as mensagens. Bandas de metal com suas letras, capas de discos e camisas, qual o impacto? Olha, se tem letras ruins, e tem muitas, pois Slayer, sei lá, né? Bandas assim que tem letras, Pantera tem umas letras pesadas, tem várias outras, isso não é muito bom não, porque você entra na faixa vibratória desses pensamentos e aí você acaba recebendo as energias ruins. Mas tem algumas mais toleráveis, então tenta ver a letra, etc. Meu mentor mesmo, eu ouvi a Pantera, ele não deixou, mas eu ouvi. Então é importante você tomar cuidado com o que você sintoniza, porque é aí que você vai trocar as energias, que todo mundo é energia, né? Nós encarnados estamos com um tipo de energia, vamos dizer assim, condensada, mas fora disso existe uma rede muito grande de coisas que trocam de energia o tempo inteiro. Então é bom você tomar cuidado com coisas que não são boas, que vão diminuir sua vibração e te fazer ficar triste, etc. Meu filho de 11 anos é médium, onde devo levá-lo para se aprimorar? Bom, num centro espírita kardecista, não tem nada contra os outros, mas tem que ser um kardecista. Mas é importante também você começar a espiritualizar a vida dele desde antes, desde sempre. Começar a ler livros com ele, conversar sobre isso, fazer o evangelho no lar uma vez por semana é muito importante, passar uns vídeos que ele possa assistir, entendeu? Porque aí você já vai preparando ele para esse tipo de coisa. Claro que 11 anos é muito cedo para fazer um estudo de mediunidade, não é para fazer isso. Mas é interessante você já ir colocando assim as lições morais, né? O ensinamento de Jesus, as bases do espiritismo, para que ele possa compreender e que mais para frente isso possa ajudá-lo muito no seu desenvolvimento, porque se ele tem mediunidade, isso daí tá com ele, acabou. Tem algum propósito, tem algum motivo. E é muito melhor que ele esteja pautado dentro das... É verdade que espírita não batiza? Não. Espírita não batiza porque não tem nada. Na verdade mesmo, nem Jesus batizava. Jesus não batizou ninguém e nem propagou o batismo. Jesus poderia ter falado, importantíssimo, mas ele não falou. Ele falou 300.000 vezes sobre a caridade e sobre várias outras coisas, mas nunca falou sobre batismo. Nunca falou sobre dízimo. Ele permitiu ser batizado porque naquela época João Batista fazia os batismos das pessoas e ele era conhecido como alguém que propagava o bem. Mesmo João Batista diz assim, aquele que vem depois de mim, batisma pelo Espírito. Então, na realidade, o batismo não tem nada a ver. É uma coisa criada pela igreja. Mas se faz bem para a pessoa, beleza, né? Se ela se sente melhor depois desse batismo e vai seguir um caminho melhor, tá ótimo. Se existe um karma a ser pago, vale a pena continuar a ser resiliente apesar das dificuldades? Com certeza, óbvio. Na realidade, assim, parte das suas expiações e provas é a forma como você lidar com isso. Se você lidar muito bem, a sua expiação vai ser
sendo diminuída. Se você ficar revoltado, não aceita, etc., a sua expiação vai sendo estendida, ela vai continuando. Então, a gente tem que ter uma coisa. Se pra você, sua vida tá difícil e você tem uma expiação desse tamanho, se você se esforçar assim, você sai dela. Se você se esforçar assim, você vai continuar nela por um bom tempo. Então, é essencial que a gente faça o nosso esforço máximo e se dedique ao máximo para se livrar das coisas, mas por outro lado, não aceitando os resultados, buscando atrás de resultados melhores, mas aceitando as condições que a vida nos dá. Não se revoltando contra Deus, nem nada do gênero, que aí é pior. Sobre uniões, como separar quando um não aceita que acabou? Você tem que ser direta e reta. Não ficar com rodeios e nem ficar dando esperanças para a pessoa. Quando você não quer ficar com uma pessoa, o que é o mais certo a fazer? Cortar logo e dar a chance também dela se recuperar e conhecer outras pessoas ou continuar a vida dela. Então a pior coisa que as pessoas fazem é ficar enrolando para dar notícias ou empurrando com a barriga. Isso é uma certa forma egoísmo porque vai fazer mal para outra pessoa. Então seja bem clara, direta, corte o contato, deleta, bloqueia e deixa a pessoa seguir a vida dela. É o melhor que você vai fazer para a própria pessoa e melhor que você vai fazer por você, né? Se algo não tem mais futuro, não tem por que continuar numa conversa que não vai levar ninguém a nada e vai acabar atrapalhando as pessoas, né? É importante fazer essa separação 100% e dar continuidade na sua vida. Sendo espírito errado desejar ser rico e próspero, com certeza não. Vamos entender uma coisa. A vida inteira na Terra, o dinheiro esteve na mão das pessoas ruins e as pessoas do mal. Então, é muito bom que as pessoas boas ganhem dinheiro e que o dinheiro, ao invés de estar lá patrocinando corrupção, maldade, drogas e outras coisas que o dinheiro na mão de pessoas ruins pode patrocinar, esteja na mão de pessoas boas. Então, eu acho que é dever de todos nós fazer um esforço para poder se dar melhor na vida, ser próspero e também gastar o dinheiro com coisas confortáveis. A gente não está falando de você fazer ostentações, etc. Isso não é legal. Mas você poder ter um carro bom, você poder jantar em lugares legais, viajar para os bons lugares, isso daí não tem nada a ver, não tem nada que te condene a isso. Nem Chico Xavier condenou isso, né? Ele optou por ter aquela vida daquela forma porque foi a missão que ele teve. Mas isso não quer dizer que as pessoas não possam, Eduardo, se eu abandonar meu marido por outra pessoa vai ter karma. Isso daí depende da história, depende do contexto, mas é óbvio que a traição é algo muito errado, que não pode acontecer e nem a mentira. Então se você tá com uma pessoa que você não ama, você tem que terminar com ela, né? Isso é muito importante. Se você tem que ser sincera com todo mundo, né? Ninguém pode sair prejudicado nessa história. O que vai ter karma são coisas, mentiras, enganações, né? Então é necessário que você seja sincera com a pessoa. Isso é importante. Agora o resto do contexto não dá para avaliar assim dessa forma, né? Afinal, o umbral está ou não sendo esvaziado para a transição planetária? Está sim, mas o processo é muito lento. Porque todos os dias nós temos pessoas ruins desencarnando e indo para o umbral. Então, assim, isso vai demorar muito ainda. Não vai ser de uma hora para outra que eles vão simplesmente fechar o umbral e levar todo mundo para fora. Tá cheio de gente que tá pagando pelos seus erros no planeta de origem. Muitas pessoas já estão sendo levadas para planetas inferiores ou igual à Terra, sim, como já aconteceu em vários planetas do universo, né? Que a gente sempre fala sobre isso. Quando a gente passa de prova e expiação para regeneração. Entretanto, isso não acontece da noite pro dia. É um processo e muitas pessoas ainda estão desencarnando aqui e ainda precisando de umbral. Mas o mundo vai passar por regeneração e vai melhorar. Mas antes de melhorar, ele vai piorar. Por isso que tá piorando. Faz parte mesmo, né? Infelizmente. Ou felizmente também, né? Já se passaram 100 bilhões de pessoas pelo mundo. Hoje tem 8 bilhões vivas. Onde estão as outras 92 bi? Colônias, bom, na verdade, 6 bilhões que passaram muitas vezes eram as mesmas almas reencarnando, né? Mas existe uma migração, sim, de almas para fora do planeta e para dentro do planeta. Isso faz parte. Então, muitos espíritos, eles vêm de planetas mais evoluídos ou mais atrasados, dependendo do contexto, vão para outros planetas e voltam. Mas existe uma população razoável aí entre os encarnados e os desencarnados, sei lá, provavelmente umas 15 bilhões de pessoas, algumas que estão desencarnadas, outras estão encarnadas, mas esse número varia, certo? Mas dessas 100 bilhões de pessoas, muitas vezes, se a pessoa reencarnou 10 vezes, ela foi 10 vezes dentro dessas 100 bilhões, né? Desencarnou e reencarnou e etc. Como lidar com pessoas que não acreditam em vida além da Terra? Não perca seu tempo com essas pessoas, porque só o tempo, a evolução, a reencarnação vai fazer com que elas evoluam a ponto de compreender isso. Então, na Terra, nós temos diversos níveis evolutivos. A gente tem pessoas que acreditam em religiões extremamente primitivas, como temos pessoas que acreditam em reencarnação. Chico Xavier mesmo disse o seguinte, que quando a pessoa acredita em vida fora da Terra e etc., é porque ela já veio habitando de outros planetas. Então,
vão ter pessoas que vão ser inteligentes, que eu conheço muita gente inteligente, que tem bons empregos, etc., pessoas importantes no mundo físico, só que não tem ainda nível evolutivo, né, nível moral para poder compreender a vida fora da Terra, a vida após a morte, etc. E faz parte, não fica brigando com elas, não deixa que isso vai. Pensamento papapá pode gerar doença física? Pessoal, todos os pensamentos podem gerar doenças, os maus pensamentos. Cada célula nossa é um universo, é um organismo vivo e que complexo. Quando você bombardeia ele com pensamentos ruins, você está influenciando o seu organismo de forma ruim. E isso pode gerar vários problemas. Já foi comprovado pela ciência mesmo que o estresse pode gerar câncer e outros problemas assim, além de outras coisas. Então é claro que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa. Lembra do Dr. Hay? Ele falou esses dias que o cara não come uma pizza há 40 anos, não consome açúcar há não sei quantos anos e teve câncer, entendeu? E ele deduziu que isso foi por conta do estresse que ele passou. Então é importante que a gente mantenha a nossa mente muito sã, porque ela é importante na hora de manter a nossa conservação. Já presenciou cura espiritual de câncer ou faz parte da cura com o seu ectoplasma? Várias vezes. Na verdade, quem me acompanha sabe que a gente fazia encontros em praças públicas, em praias, sempre em local público, né? Sem lista de chamada nem nada, as pessoas iam e eram atendidas na hora, e muitas pessoas foram curadas, e até se você ver aquele vídeo que eu tenho no YouTube, que você coloca espiritismo raiz, cirurgia espiritual, você vai ver várias pessoas relatando as curas. Cirurgia espiritual que pode ser feita à distância, gratuita, nem precisa me informar, você faz tudo pela internet. Então, isso acontece mesmo. Eu não fico divulgando isso porque eu acho que busca e acredita quem quer, né? E eu também não quero parecer, me achar que faço alguma coisa, até porque eu não sou eu que faço, né? Mas se você for lá no vídeo, você vai ler os comentários das pessoas e vai ver. E a gente tem vários vídeos também, né? Eu vou até procurar depois os vídeos de pessoas contando das suas doenças e as curas delas.